Um país pobre, uma mensagem dessa, todo mundo se interessa, né? Então, quer dizer, então, que eu não preciso passar por um monte de coisa para ser próspero. Eu só preciso dar o dinheiro na mão de um sacerdote. Ele vai orar por mim e essa coisa vai acontecer. Ou então eu tenho que passar por uma porta desenhada não sei aonde. Eu tenho que comprar 1 quilo de sal e jogar na minha casa. É isso que vai fazer eu prosperar. Isso nada mais é do que esoterismo barato ainda. Uma forma bem simples de esoterismo. Você acreditar nesse tipo de coisa. É água ungida. Então, pode prestar atenção que nunca é de graça. Nunca é de graça. O evangelho que é gratuito, a fé que é gratuita, mas esses caras eles acham uma maneira de deturpar a mensagem bíblica e sempre eles criam um produto. E esse produto vende. Eu trouxe aqui, se eu fosse descrever todos os textos que falam, que corroboram com a nossa ideia de que essa que está sendo, teologia que está sendo pregada hoje é uma farsa, são muitos. Então, é claro, dá para desfazer essa teologia muito fácil, com as escrituras, né? Certo. O problema é as pessoas aceitarem que ela é simples e prática. Esse é o problema, né? Porque da forma como ela tem sido colocada hoje, não é de hoje, na verdade, de algumas décadas atrás para cá, é uma maneira falaciosa e enganadora. Nós entendemos assim. Eu creio que o senhor entende assim também. Com certeza, Mário. Dessa forma. E respondendo já a sua primeira pergunta, se a prosperidade é de Deus ou não é, com certeza ela é. Nós não podemos aqui ser hipócritas ou ir contra a palavra de Deus, dizer que a prosperidade não é, né? Claro. Deus prosperou Abraão, Deus prosperou Davi, Salomão, Deus prosperou Jó, depois duplicou sua prosperidade, então isso daí não há equívoco quanto a isso. No mundo perfeito que Deus criou com Adão e Eva, ele prosperou o trabalho das mãos de Adão, né? Ele falou, vá, cresce e multiplica. Então, prosperidade. Prosperidade, quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa em crescimento, desenvolvimento, né? E em abundância, fartura. E esse conceito, ele é correto, não temos nada contra isso. Nós não pregamos contra a prosperidade, porque existe uma prosperidade bíblica. Essa daí, tudo bem. Nós pregamos contra a teologia da prosperidade que foi importada dos Estados Unidos e foi disseminada no Brasil e encontrou aqui um solo fértil para atrair milhões de pessoas. A gente vê hoje no Brasil, por exemplo, a quantidade de evangélicos crescerem cada vez mais. Só que o país não muda. O país não fica mais justo, não fica menos violento, não fica mais tranquilo, né? Por quê? À medida que o evangelho vai crescendo, automaticamente ele impacta a sociedade, como nós falamos da última vez que eu vim aqui. Isso aí é muito notório. Qualquer sociedade cristã, ela tem algumas características, né? Certo. Justiça, piedade, bondade, baixa violência. Então, por que o movimento evangélico brasileiro cresce em números, mas não transforma a sociedade? E aí entra uma das causas que nós identificamos, que é a teologia da prosperidade. Essa teologia, ela atrai muitas pessoas. E a pessoa acaba, acreditei nessa teologia, vou para a igreja agora, eu sou crente. Só que a pessoa não é transformada. Por quê? Porque este não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, nem dos apóstolos, e nem dos patriarcas, e nem dos profetas, porque muitos adeptos dessa teologia, eles usam muitas passagens do Antigo Testamento, né? As promessas feitas principalmente a Abraão. Mas nós vamos ver no decorrer do nosso debate que isso não é bem assim como eles estão falando. Então sim, a teologia, a prosperidade, ela é bíblica, mas a teologia da prosperidade que nós conhecemos hoje, ela não é bíblica. Ela não provém de Deus. Aliás, irmão, eu queria aqui até, como sempre nós fazemos, sim, já fizemos nossa oração, e nós temos que ter a palavra de Deus, como o senhor já leu. E eu vou ler aqui 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que é uma profecia do apóstolo Pedro acerca dos últimos dias. Vamos lá, para o senhor me acompanhar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Então, na verdade, vamos começar do versículo 1, que é para contextualizar. Vamos lá. Pedro falando do nosso tempo. Assim como no meio do povo, na época dele, ele está falando, assim como hoje no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá, aí já está falando do futuro, está falando da gente,
entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Agora entra aqui, no versículo 2, já entra o que a gente acabou de falar, que essas heresias, elas iam atrair muita gente. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos, né? Quantidade. E por causa deles, desses homens, será infamado o caminho da verdade. Agora o versículo 3 é o mais impressionante. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fingidas. Olha só. Profetizado pelo apóstolo Pedro, que assim como na época deles, já tinha falsos mestres pregando heresias como essa, na nossa época ia ser pior. No futuro. Qual a motivação desses caras? A avareza, né? Eles querem ganhar dinheiro fácil. Eles querem trabalhar pouco. Entendeu? Eles querem ter uma vida luxuosa à custa do rebanho. São avarentos. Junto a isso, vão fazer comércio da igreja. Pronto. Parece até que eu tô lendo um jornal gospel de hoje. De hoje, né? Quer dizer, mas não é uma profecia notícia do apóstolo Pedro que está se cumprindo hoje, nos últimos dias da igreja na terra. Primeiro, eles são movidos por avareza, né? Que é um amor pelo dinheiro, um apego ao dinheiro. Esses homens, esses pastores, esses mestres, esses falsos apóstolos. E eles fazem isso, fazem comércio da igreja. Não tem como não dizer que a gente não tem visto isso, né, irmão? Hoje em dia, né? Com certeza. É algo visível, realmente, todos os dias nós vemos o evangelho sendo usado como instrumento para alcançar o objetivo de toda pessoa que tem o desejo de deturpar, de fazer algo errado dentro da palavra. Porque eles usam chavões que são verdades, mas deturpam essa verdade, trazendo para si o benefício de tal situação. É isso mesmo. Então, nós precisamos verdadeiramente combater isso e dizer para as pessoas. Porque se você falar que Deus prospera, Deus prospera. Como prospera? Entendeu? Então, quer dizer, todo aquele que faz com o coração voltado ao Senhor da glória, com certeza vai fazer. Todo aquele que vai trabalhar, vai fazer. E isso até vale para aquelas próprias pessoas que estão fazendo isso. Esses pastores que estão fazendo esse trabalho, eles fazem acreditando no que eles estão fazendo. Eles não creem que é dessa maneira que é certo, eles sabem que é errado, mas mesmo assim eles continuam porque estão se dando bem. Eu acho que é isso. Está crescendo. Está crescendo. Então, na visão deles, se está crescendo é de Deus. E nem tudo que cresce é de Deus. Nem tudo que cresce em números é de Deus. Fosse por isso, o Império Romano era um império cristão. Era cria em Deus. Eles eram, né, politeístas, criam em vários deuses. E eles prosperaram. Por quê? Não sei. Deus sabe. Deus tem o controle de tudo, né? Mas essa visão de que porque está crescendo, porque está dando certo é de Deus, não é verdade. Tanto que nós vemos muitas pessoas erradas, né, fazendo coisas muito erradas, prosperando, crescendo, ganhando dinheiro, né, tendo uma vida luxuosa, fazendo coisa errada. Então nós não podemos pegar essa visão de que só porque cresce, só porque dá certo, só porque dá dinheiro, é de Deus. Se nós pegarmos aí os 10 homens mais ricos do mundo, você não acha um cristão no meio deles. Um crente, um pastor, você não acha. Por quê? Porque Deus, a riqueza é dele. Ele dá para quem ele quiser, nós cremos assim, né? E nós cremos também que nem todos os cristãos vão ser prósperos. Por quê? Porque olhamos para a palavra de Deus. Basta uma leitura simples aqui. Pedro não era rico, Paulo não era rico, os apóstolos não eram ricos. A Bíblia até fala de José de Mateia, né? Era rico. Tem alguns judeus que eram ricos na época da igreja, né? Que me foge
o nome agora, mas Certo. no livro de Atos fala de alguns, né? Teve aquele cidadão que comprou o túmulo para Jesus, ele era rico, não tinha problema com isso. A riqueza dele não tinha problema, né? Então, como que essa ideia veio para cá? Primeiro, a gente já entendeu que é o cumprimento de uma profecia, ou seja, Certo. Deus está no controle. Também não é para a gente ficar desesperado, Certo. né? Ah, isso vai acabar com a igreja. Não vai, mas tem atrapalhado bastante o prosseguimento da verdade que o senhor leu no começo, que é a verdade do evangelho. Então, lá pelas tantas, no ano de 1800 e pouco, um pastor batista iniciou com seus estudos e pensou nessa ideia, né? Ele pensou, me foge o nome dele agora, mas uma pesquisa rápida na internet a pessoa acha. Se eu sou filho do rei, então tem que ter tudo bom e do melhor. Pegou algum texto, deturpou e misturou com alguma coisa, fez uma salada doida de teologia e jogou. Aí o tempo foi passando, né? As ideias desse cara não prosperaram tanto, até que em 1970, 80, surgiu um pastor chamado Kenneth Hagin. O senhor conhece? Sim, sei. Esse Perfeito. daí que foi o grande propagador dessa ideia. Então ele leu livros que eram voltados para isso e tomou essa teologia para si, né? Então, como ele era um homem muito inteligente, um homem que falava muito bem, que pregava bem, ele começou a disseminar essa ideia nos Estados Unidos, né? E você vê, os Estados Unidos é um país próspero, um país rico, né? Então, lá essa ideia era atraente, mas não tanto, porque o país já era rico. Então ele misturou essa ideia com a confissão positiva, que é outra heresia. Normalmente essas duas andam juntas. Tá Certo. bom? Tá bom. E for, que é aquilo que você diz, fica repetindo toda hora que tu vai ter saúde, que uma hora tu vai ter. Fica repetindo toda hora que aquele carro vai ser teu, que uma hora tu vai ter. Isso não é bíblico. Com certeza. Isso parece mais um esoterismo, né? Porque os esotéricos pensam assim, se eu ficar falando, eu posso moldar a realidade, ela pode mudar através de mim. Aí o que o Kennedy Hagin fez? Falou, não, além de falar, você tem que crer, tem que usar o componente da fé. E pegou alguns textos bíblicos isolados aqui e acolá e pronto. Aí disseminou. E alguns homens crentes brasileiros tiveram acesso a essa ideia. Dentre eles, o principal é o de Macedo, né? Aí tem o genro dele, que é o R.R. Soares. Depois deles vieram o Valdomiro Santiago, que são grandes expoentes, né? Homens que têm muitos seguidores. Todos eles são adeptos dessa teologia. Então, isso veio importado de lá. E aqui no Brasil achou uma terra fértil. Por quê? Porque o país é pobre. Um país pobre, uma mensagem dessa, todo mundo se interessa, né? Então, quer dizer, então, que eu não preciso passar por um monte de coisa para ser próspero. Eu só preciso dar o dinheiro na mão de um sacerdote. Ele vai orar por mim e essa coisa vai acontecer. Ou então eu tenho que passar por uma porta desenhada não sei aonde. Eu tenho que comprar 1 quilo de sal e jogar na minha casa. É isso que vai fazer eu prosperar. Isso nada mais é do que esoterismo barato ainda. Uma forma bem simples de esoterismo. Você acreditar nesse tipo de coisa. É água ungida. Então, pode prestar atenção que nunca é de graça. Nunca é de graça. O evangelho que é gratuito, a fé que é gratuita, mas esses caras eles acham uma maneira de deturpar a mensagem bíblica e sempre eles criam um produto. E esse produto vende. Vende muito. O produto vende muito. E isso, eles acabam prosperando, os líderes. Só que o povo não. O povo continua na miséria.